Fora isso, a gente tem um fluxo de como ocorrem os eventos. Então a gente viu que tem vários grupos de 7, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, depois a gente vai ter as 7 pragas, tá certo? Esse fluxo de eventos, 7 igrejas, 7 selos, trombetas e o grande conflito, esses 4 aqui, ó, eles ocorrem paralelamente, tá bom? Então as 7 igrejas têm um fluxo, o fluxo paralelo dela são os 7 selos, depois as 7 trombetas, e o grande conflito também se desenrola em paralelo, tá bom? É como se fossem várias camadas, uma em cima da outra. Só que numa camada a gente vê um ponto, numa camada a gente vê outro e outro. Lembra do estudo de Daniel que a gente fez? Cada vez vai ampliando mais, tá certo? Ele vai expandindo, a gente vai chegando mais perto, né, no detalhe. Primeiro foram só os metais, depois a gente viu os animais, depois a gente viu o bode e o carneiro, depois a gente viu o chifre pequeno. Assim também é no livro de Apocalipse, tá? Então a gente tem as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e o grande conflito. Cada vez ele vai incrementando mais elementos, mais detalhes em cada uma dessas sessões. E na porção escatológica, a gente vai ver uma coisa interessante, que elas ocorrem agora no fluxo direcional, tá certo? Não são, tem algumas partes em paralelo, mas elas seguem à frente. Portanto, a gente vê aqui, ó, a queda de Babilônia, ela começa, tá certo? Em determinado momento, e enquanto está ocorrendo a queda de Babilônia, lá no final, vamos dizer assim, da queda, caem as 7 pragas também, tá certo? Depois que caem as 7 pragas e tem a queda de Babilônia, você vai ter o milênio, que é o período onde que Cristo vai entronizar o seu povo, tá certo? Ou seja, já acabou, então, todo o grande conflito, né? As pragas já caíram, Babilônia já caiu, então, nessa parte do milênio aqui agora, já parte para o reinado de Cristo. E a gente vai ver que dentro do milênio, um pedacinho ali, a gente vai ter também a Nova Jerusalém, tá certo? Então, a porção escatológica do livro de Apocalipse, que a gente viu aqui, que é das 7 pragas, né, em diante, ela segue um fluxo direcional, ela vai para frente, tá bom? Não é paralelo. Então, vamos lá. Fora tudo isso que a gente disse, de novo, eu enfatizo a questão da cristocentricidade, tá bom? Muitas coisas que a gente vai ver que é muito interessante, a gente vai tirar várias dúvidas, a gente vai ter um descobrimento muito grande a respeito da palavra de Deus, mas o grande foco aqui não é descobrir os símbolos, não é descobrir o que significa a marca da besta, não significa saber quando serão as datas que irão ocorrer esses elementos, né? O que são as 7 pragas, os 7 selos, etc. Tudo isso é importante, mas se Cristo não for o centro da mensagem, não adianta a gente estudar o Apocalipse, tá certo? Porque muita gente só vai se preocupar, a gente só vai criar teorias e vai perder o foco principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, porque é ele que direciona a história, tá bom?